Boas pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio de TBCC, o Teto de Baixo é o Chão de Cima, um podcast onde iremos falar sobre diversos temas através de várias perspectivas. O meu nome é João, à minha esquerda tenho o Mário e o tema para o dia de hoje é o que é ser uma boa e uma má pessoa. Podes começar. Se tipo, a primeira coisa que eu pensei quando pensei neste tema, e tendo em conta que normalmente falamos sempre de forma meio aberta sobre tudo e sem grande racionalidade, é difícil pensar sobre um tema de forma propositada, não é? Sim, ou seja tentar não divagar sobre o tema que estamos a falar e focar mesmo específico. Desta vez nós temos mesmo um tema para falar, certo, e temos que definir como é que se fala. Então eu lembro-me de estar a divagar sobre isso e pensar de género, a mim só-me bué bem uma definição sobre ser bom ou mau, o nível de empatia, né? O nível de empatia, certo. Porque no fundo a bondade é sempre definida através dos outros. Concordas? Tipo, Pois é. Eu acho que sempre que tu defines o que é uma boa e uma má pessoa, estás sempre a defini-la em relação àquele que se calhar dá mais aos outros. Pois, ou seja, neste caso eu defino o nível de empatia porque eu sinto que pessoalmente é a forma como eu olho para a bondade, ou seja, para o que é ser uma pessoa boa. Ou seja, dando o exemplo ao contrário, eu não acredito, ou os exemplos que eu vou analisando do cotidiano real, é que uma pessoa que tende a não ser empática, não tende a não ser uma boa pessoa. Uma pessoa que tem alguma facilidade ou em magoar os outros propositadamente, ou em magoar os outros por falta de empatia, ou seja, de forma inconsciente, mas por ser um traço de personalidade, é do género, não sei se é uma boa pessoa. Apesar que aqui depois entramos noutro sentido, que é, tu podes ser, porque eu também tinha pensado nisso, que é, será que existe o conceito de boa pessoa? Ou seja, como é que eu ia dizer? Se existe a racionalidade e a irracionalidade quanto às tuas ações, ou seja, se as pessoas estão a racionalizar sobre se estão imagina, a ser boas ou más, é isso? Tu és mau. Sim. Não é? Mas imagina que eu sou mau, hipoteticamente. Sim. Ou seja, estás a dizer que basicamente no mundo não existem muitas pessoas que sejam más porque querem ser más. Não sei. Eu concordo essa contigo. É uma experiência empírica que eu vou tentar, e deixa-me imensamente triste de perceber que há uma grande porcentagem de pessoas que eu acredito que sejam más por negligência e conscientemente. E conscientemente? Do tipo, eu sei que estou a fazer isto mal, mas isto é bom para mim, não é bom para aquela pessoa. Ou seja, estás a dizer que geralmente as pessoas que são más, segundo essa definição, são pessoas que são egoístas. Daí a empatia, estás a perceber? Ou seja, é uma boa ferramenta a empatia, porque dá para medir isto. Dá para medir o que é a empatia? Dá para medir do género. Eu tenho uma situação onde eu vou ter de ser desagradável para ti em prol de uma coisa que eu quero. Ou que pode não ser necessariamente boa. Certo. Imagina, combinamos uma coisa. No dia eu digo assim, me apetecia muito ir, mas eu se for uma pessoa empática eu vou pensar, mas tinha isto combinado, eu estou há uma semana a dizer que vou e a outra pessoa há de ter contornado a sua rotina para fazer aquele evento acontecer e tu depois não aparece. Não. Por um prazer simples, essa pessoa é má ou boa? Não foi muito empática. Eu se calhar não sei se isso tem muito a ver diretamente com ser uma boa ou uma má pessoa. Mas acho que, obviamente, tu ao fazeres isso estás a prejudicar a outra pessoa, porque ela pode ter cancelado planos ou pode ter, sei lá, ajustado o horário dela para fazer uma determinada coisa contigo e tu depois não apareces. Mas não sei bem se isso é ser... Não sei se consideraria essa pessoa como uma má pessoa. Se calhar é só uma pessoa que... pronto, não... imagina, eu sei que isto é um ponto micro, não é? Certo. Mas não é bem micro. Porque esse é o meu ponto. Aqui é aquela pessoa. E depois há a questão que é, há muita gente que faz isto e omite, não é? Diz, tenho isto para fazer. Há outras pessoas que são, que é do género, olha, desculpa, usando o mesmo exemplo, desculpa, mas não me apetece ir, surgiu-me aqui isto, vou... Eu acho que aí já estás a entrar em outros pontos, tipo como a honestidade e... Pois é. Mas imagina,
lá está, a empatia tipo, para mim é uma característica muito forte, porque se tu fores empático, tu és muitas coisas ao mesmo tempo, estás a ver? Porque és capaz de sentir por ti e pelos outros. Pronto, eu se calhar vou dar a minha definição de boa pessoa, que é para que se calhar contextualiza um bocado dentro disso. Para mim, uma boa pessoa é uma pessoa que a cada decisão que toma tenta maximizar, isto é utilitarista, que é tenta maximizar a felicidade do mundo, mas sabendo perfeitamente que para que isso aconteça, às vezes vais ter que prejudicar os desejos dos outros para favorecer os teus, e vão haver muitas vezes em que vais ter que favorecer os teus e prejudicar, ou melhor, vais ter que favorecer os dos outros e prejudicar os teus. Mas em todas as decisões que tomas, has de pensar nas outras pessoas que vão ser afetadas por essa decisão. Eu acho que isso é ser uma boa pessoa, que é. Mas é um bocado isso que eu estava a dizer. Ou seja, quando eu começo a pensar sobre o tema, eu começo a pensar de forma inconsciente em algo muito parecido com isso, que é, só que eu fui à palavra empatia, né? E tu foste, claro, um trabalho mais filosófico e mais profundo e mais consistente, mas eu acho que se resume um bocado a isso sempre. Sim, e lá está, e acho que tu puseste um bom ponto, que é isso de ser uma boa ou uma má pessoa não é um valor que esteja sozinho por si só, ou seja, está sempre ligado a outros tipos de valores, no sentido de tu estás a relacionar ser boa pessoa com a empatia. Eu por acaso agora até me lembrei de um ponto que é quase, é muito difícil nós separarmos a discussão de ser boa ou má pessoa sem outros tipos de valores. Não era para aí que eu ia, é mais de género, sem retirar a pessoa do seu contexto, ou seja, nós somos pessoas, certo? E existimos numa comunidade. Exato. Acho que sim. Isso é para outro episódio. Eu acredito que sim, que existe. Isso é para outro episódio. Mas, ou seja, nós sendo pessoas, nós vamos existir dentro de um meio. Ou seja, tu quando colocas a pergunta o que é ser uma boa ou uma má pessoa, nunca podes esquecer o contexto. Nunca podes esquecer o contexto e os outros. Porquê? Porque se tu vivesses sozinho, se estivesses num sistema fechado, onde tu não conseguias manipular nada do sistema fechado dos outros, o sistema fechado não, isolado mesmo, tipo, ou seja, tu vives dentro de tua bolha e nada do que tu faças se vai manifestar, seja de que forma for, na vida dos outros. Tu aí, a questão de bom e mau nem existia. É tipo, tu és uma pessoa. Porque és bom e... Quer dizer, existia se partires do princípio que existe uma entidade superior a ti. Ou seja, porque grande parte dessa definição de ser bom ou mau vem da Igreja Católica, mais especificamente cá em Portugal. Ou seja, as características que tu geralmente atribuis a uma boa pessoa vem tudo da moralidade. Eu não estou aí para o lado da moralidade. Não, eu estou a dizer isto só para pôr nesse sentido de, se tu estivesses numa ilha completamente sozinho, imagina, o bom e o mau existia na mesma, se tu acreditas que Deus existe. Ok, mas eu posso anular esse ponto, que é, se fosse desde sempre. Como assim desde sempre? Nascias isolado, não sabias que isso existia. Mas lá está, se acreditas que existe um Deus... Mas ias criar um teu Deus novo? Ok, estás a dizer que a religião... Será que ia chegar sequer ao fator tipo, há coisas depois deste cubo? Estamos a entrar aqui em pontos controversos, já a dizer que a religião foi criada pelas pessoas. É a única coisa que eu conheço inteligente o suficiente para poder debruçar-se teoricamente sobre certo, assuntos. Não, eu concordo perfeitamente contigo, e tens razão, ou seja, se desde o início de todos os tempos tu nasces num sítio isoladas, o que é que era ser bom ou mau? Pois lá está, mas podias na mesma. Mas agora imagina, podias criar essa religião do género. Eu tenho que ser bom porque existe alguém que está a olhar para mim que me vai julgar duas por pessoas isso. dentro desse cubo. Isolado. Um cubo isolado. Claro que isto é hipotético porque não dava, as pessoas morriam asfixiadas. Sim. Certo. É o gato Schrödinger. Mas imagina, estão duas pessoas. Só que ninguém vê, por isso. Estão duas pessoas isoladas. E agora tendo de acrescentar outras variáveis, mas repara. A melhor forma de sobreviverem as duas é saberem coexistir, porque eu vou ter que te aturar a ti. Imagina, somos os dois. Eu tenho que conviver para toda a minha eternidade contigo e tu comigo. Ou seja, se eu não pensar, ou seja, porque até é quase egoísta a certo ponto, que é ser boa pessoa é ser um altruísta fake às vezes, dependendo das ações que tu fazes. Mas imagina, estás a dizer que se existirem duas pessoas dentro dessa caixa, a melhor maneira de elas coexistirem é colaborarem. Claro. Mas imagina, dentro da cabeça de um deles pode dizer, ok, se eu acabar com esta pessoa que está aqui, eu vou ter todos os recursos desta ilha para mim, vou viver durante mais tempo. Mas eu não estou a falar em ilha. Estou a falar estás a falar um cubo. Claro, porque por isso é que eu estou a dizer, é difícil sem mas não há outra maneira de eliminar a outra pessoa. Mas repara, nós já tivemos experiências sociais suficientes para perceber que
cooperarmos, imagina, nós chegamos a um ponto do mundo em que se tu vagueares pelas estradas, tu dizes, incrível ao ponto que nós chegamos. Certo, e tudo por causa da colaboração. Tudo. Mas a cena é, nós estamos imagina, a partir do princípio nós criamos tantas que... leis, é incrível, imagina. Estou a vir de trabalho, né? E eu estou a andar na autoestrada. E isto para dar algum contexto. Estou a ver uma série em que aquilo é pós-apocalíptico e as pessoas estão... Estás na autoestrada a ver uma série. Não. Estou a dar contexto, né? Aquilo é tudo pós-apocalíptico e naquela série percebe-se bem a dificuldade que é gerir massas. Certo. Manter as pessoas... Ou seja, fazer com que as pessoas não se matem só todas umas às outras. Certo. Porque se um grupo de pessoas suficientemente grande começar a acreditar numa coisa que é oposta às restantes, pá, quem é que... Então se calhar eu agora ponho aqui um ponto que é, não achas que a definição de bom pode ser uma maneira de controlar a sociedade? Claro que pode, mano. Claro. Não achas que isso pode ser uma cena que é no fundo quase que por isso é que implantada? Por isso é que é tão difícil esta questão. Claro. Ou seja, e tu podes simplesmente dizer, porque geralmente uma pessoa que é boa tende a não ir contra os outros ou afetar os outros. Por isso é que eu digo que é do género. Para mim, e depois isto também é outro ponto, que é, eu se calhar acredito que para tu seres uma pessoa boa, basta não seres mau. Ou seja, eu não preciso de fazer nada para melhorar o mundo para ser bom. Desde que não faça nada para o piorar. Se eu tiver preocupações... imagina, não sei se concordo. Não, mano. Eu acho que se concordas, porque repara... Tu achas que eu concordo? Acho que vais chegar lá. Pelo menos vais perceber o meu ponto de vista. Imagina não, eu posso que a tua forma de estar na vida é só concordar. esta. Eu não quero introduzir mal... Não quero introduzir nada de mal na vida de seja quem for. Sim, mas a passividade pode não te trazer coisas boas na vida. Aliás, pode trazer coisas más. Pois pode, mas o que eu estou a dizer é... Isto, para mim... já faz de ti uma pessoa zero má. Eu sei, pode ser involuntariamente mau. Certo, porque imagina, porque a tua passividade pode levar a com que não haja qualquer tipo de evolução, ou até pode levar mesmo a que as pessoas que estão à tua volta, perante a tua passividade, acabem por sofrer um bocado com isso. Pois é. Mas o que eu estou a dizer é, esta pessoa, se voltarmos ao tópico principal, que é o que é ser uma boa e uma má pessoa, esta pessoa para mim nunca era uma má pessoa. Porque ela tem uma preocupação, ela tem uma virtude, atribuiu uma missão à sua vida. Que foi a de não ela não é passiva, ela é uma fake passiva. Esta pessoa tem muito trabalho, mano. Esta pessoa tem trabalho, ou seja, tem trabalho a não magoar outros. Sim, mas não achas que isso levado a um estado excessivo pode ser prejudicial para a pessoa que segue essa... Não, porque imagina, tu dizes, esses valores. É porque é muito difícil fazer as coisas sem magoar outros. É essa a única questão. Por isso é que é o dilema... Mas quando tu pões toda a gente... Eu sei que nós combinamos não ir este exemplo. Mas é o dilema dos comboios, meu. É o dilema dos comboios. Porque imagina, repara nisto. Eu podia ser mas esse dilema é super profundo e tipo... Claro que é. Imagina. O problema disto tudo é que tu vais... Por isso é que a pergunta é bem difícil. Tu vais... Quase 99,9% das coisas que tu vais fazer vão aleijar alguém. Certo? A minha questão é... Primeiro ponto é... Se for de propósito... Ou seja, partindo do princípio que as pessoas são conscientes de que estão a fazer mal, até que ponto é que essa pessoa é boa ou má? Mas vou-te dar este exemplo, baseado no do comboio. Como nunca dá para te fazer, ou há muita pouca coisa que tu podes fazer que não magoa alguém. Eu posso ser uma pessoa que, imagina, tenho a oportunidade e tenho todos os recursos, porque tive a ideia brilhante de fazer um carro que se move a uma energia tipo limpa, incrível, que vai mudar tipo os transportes. Só que ao mesmo tempo aquilo vive de um minério que só existe num país subdesenvolvido e que vai ter que ser extraído por pessoas. Ou seja, vai-se criar um negócio paralelo à volta daquilo, não é? Ou seja, como tu já deves estar a presumir, que isto cria toda uma estrutura à volta. Isto para dizer o quê? Tu estás a dizer que essa pessoa passiva não vai introduzir assim grande melhoria. Mas se eu quiser ser um revolucionário pelo bem, mas a questão é que eu acho que revolucionário pelo mal. Mas eu acho que essa pessoa passiva pode mesmo gerar mais, tipo, ainda pior. Imagina estás numa situação em que existe uma determinada, sei lá, por exemplo, uma ditadura. Uma pessoa ser passiva está a prolongar o sofrimento de todos os outros porque é passiva, porque não quer destabilizar um sistema que no fundo restringe a tua liberdade. Às vezes é preciso que as pessoas deixem de ser passivas e sejam proativas e até que tenham que ter determinadas
determinadas atitudes que podes considerar até imorais ou que podes considerar que não sejam boas para para atingir um objetivo final que é maior do que a pessoa em si. E do que, eu percebo isso, mas uma análise, se tu olhares para esse conceito de fora, o que tu estás a dizer é que para as pessoas quase todas se radicalizarem sempre. Estás a um ponto? Não, aquilo que eu estou a dizer é que... Imagina que agora as pessoas que não... Porque imagina, nós estamos sempre a criticar o pessoal que é meio de extremas, né? Extremas direitas e caralho. Eles baseiam-se por essa regra. Mas eu não estou a defender que as pessoas estejam que radicalizar sempre. Eu acho que as pessoas devem ser boas sempre que o podem ser, ou seja, devem sempre ter a sua perspectiva, não só a sua perspectiva, como a perspectiva do outro, ou seja, seres um bocadinho, há dias em que vais ser mais egoísta e há dias em que vais ser mais altruísta. No entanto, tens que ser retaliatório para determinadas decisões. Há um vídeo super interessante do Veritasium, que aquilo, acho que o nome do vídeo é Game Theory, depois um gajo também pode meter isso na descrição. E basicamente ele fala, é um jogo em que tens duas personagens. E estas duas personagens podem escolher colaborar ou podem escolher não colaborar. Yeah. E eles não sabem tipo, qual é que vai ser a decisão da outra pessoa. Se ambos colaborarem, os dois têm 3 pontos. Se ambos não colaborarem, os dois têm 1 ponto. Se um deles colaborar e o outro não, o que não colaborou recebe 5 pontos e o outro recebe 0 pontos. E basicamente aquilo que foi feito, imagina, se tu olhas para isto de uma perspectiva racional, se tu colaborares... Mas tu aí estás a meter 0 fatores, é só um jogo para ganhar pontos, não é? Sim, mas depois isto pode-se extrapolar para tudo o que é teoria política, tudo o que é teoria de convivência. Porque basicamente a conclusão a que se chegou é que eles depois pegaram em diversos algoritmos que, por exemplo, um algoritmo era sempre bom, o outro era sempre mau, o outro só era mau depois do outro ser mau, etc, etc. Sim, criaram ali vários mecanismos para analisar mais. E basicamente puseram-nos uns contra os outros. E a conclusão a que eles chegaram é que a maneira ou o algoritmo que ganhava sempre era aquele que era maioritariamente bom, mas que perante uma atitude má da outra pessoa retaliava uma vez, mas depois voltava a ser bom. Mas se ela voltasse a retaliar, a fazer algo mau neste sentido, ou seja, se não quisesse colaborar, na jogada seguinte esta estratégia não colaborava, mas depois voltava a colaborar. Mas imagina, isto pode ser... Isso é uma boa analogia, porque isso é um bom ponto, porque essa personalidade algorítmica, né? Que é maioritariamente boa e às vezes é má porque é preciso. Se tivesse que a definir, era boa ou má? Para mim era boa. Para mim, lá está. Para mim essa definição de boa. Mas aqui é imagina. Como é que eu vou explicar isto? Porque ela era boa, mas é de género. Aqui o que é ser bom, não é? O que é ser bom em que sentido? Imagina. Porque aí não há propriamente um propósito. Ou seja, tu estás a dizer... Há um propósito, porque imagina, eu posso aqui dar um exemplo. Aqui é o colaborar, não é? Essa pessoa... Sim, mas uma pessoa boa, no fundo, é aquela que também olha para os princípios dos outros. Esse jogo é tipo, o que colaborou mais vezes... O que teve sempre tendência a colaborar... Ok. Vamos usar o colaborar, que é para não nos perdermos. Sim, o que tem tendência a colaborar. Pronto, é isso. Mas geralmente uma boa pessoa é aquela pessoa que tende sempre a olhar para os outros e a colaborar com os outros. Uma pessoa que não colabora de vez em quando com os outros... Para mim continua a ser uma pessoa boa. Também, mas é esse ponto que eu quero chegar. Uma boa pessoa não é só a pessoa que é sempre boa. É uma pessoa que retalia. É uma pessoa que sabe que há determinados momentos em que a retaliação vai ser a melhor maneira de trazer mais felicidade a mais pessoas. A mim custa-me sempre discutir isto porque é difícil definir, não é? Certo. E depois é difícil... Só que ao mesmo tempo tu depois tens experiências reais, não é? Que diz assim... que a tua cabeça dá-te logo o trigger de esta pessoa está sempre má, meu. Está sempre mesmo pouco sensível, está a usar isto em prol de outros objetivos e é de género. Mas porque é que, ou seja, que mecanismo é que tu tens para dizer que isto é mau? Por exemplo, o caso que me aparece agora do nada. O André Ventura usa os ciganos como exemplo, não é? Os imigrantes. O problema do mundo é dos imigrantes. Mas repara, ele podia dizer aquilo e não ser mau. Porque imagina. Sim, mas eu acho que isso tem a ver com outras questões. Por exemplo, os ciganos, ele dizia assim, mas aí é. E claro que ele é mau porque ele está-se a cagar
para os ciganos e para quem não gosta dos ciganos. Ele só quer, no fundo, é ser populista e atrair as pessoas que têm esse tipo de conversas num café, por exemplo. Há problemas com esta comunidade, vamos arranjar formas de resolver. Pois, mas não é assim que tu apelas às pessoas, percebes? Porque tu tens de ser sensacionalista e tens de ser populista para tentar apelar às pessoas que votem em ti. E no fundo, se tu fores um café, não ouves o pessoal a dizer este país tem um problema com estas comunidades. Não, claro. O pessoal é todo bem intrínseco mas isso. Suas... E lá está, eu consigo perceber essa tua definição. Aliás, é isso que nós estamos a tentar fazer aqui, não é? Yeah. Que é de género. Eu pelo menos sinto isso, às vezes, se estiver no café, eu sinto que é de género. Estamos todos bem fixados nos nossos sítios, a defender as nossas posições, e eu sinto que é de género. Eu não me consigo fixar em nenhuma porque todos me têm, toda a gente tem argumentos bons válidos, e todos... Claro. Então é isso. E este caso de ser uma boa e má pessoa este tema tem um bocado por aí, que é, eu não consigo muito bem definir, tendo em conta as pessoas que estão à minha volta, quer dizer, esta pessoa é boa ou má, né? Imagina, eu acho que lá está, voltando um bocadinho ao princípio e voltando a uma das questões que nós também tínhamos para abordar, muito. Que era se uma pessoa que não é boa é necessariamente uma má pessoa. Pois é, sim. Ou seja, se o bom e o mau conseguem, não são... São tipo dicotómicos. Exato. Mas imagina, eu acho que não. Eu acho que uma pessoa, porque não é boa, não quer dizer que seja necessariamente má. Eu acho que uma pessoa má é uma pessoa que intencionalmente quer provocar, quer reduzir a felicidade do mundo, no fundo. Ou seja, mesmo que o mundo seja aquelas pessoas que estão ali à tua volta. Eu sinto que a tua tendência é analisar o problema de forma com um olho bué de longe. Sim, macro, uma visão macro e não uma visão... O meu cérebro raciocina sobre este assunto de forma oposta. Ou seja, pensas sempre em casos mais particulares. Porque mais eu acho próximos. que é daí que vem tudo. Certo, e eu acredito que tu podes mudar o mundo mudando um bocadinho de cada vez. E é o controle das... Imagina. E é aquilo que está no teu controle, da série. sim. Tu quando queres mudar as massas, implementas migalhas. Sim, mas no fundo, tipo, se tu fores a ver a definição inicial que eu te dei de uma boa pessoa, é uma definição micro. Imagina, eu acho que tu deves maximizar a felicidade das pessoas que são afetadas por aquela decisão. Ou seja, sei lá, estás a tomar uma decisão se hoje vais ao café ou não. Ou se hoje vais, sei lá, lançar uma bomba num sítio qualquer. Tens de estar a pensar nas pessoas que vão ser afetadas por isso. Ou seja, é uma visão que acaba por ser um bocadinho micro, e quando dizes isso pode ser uma decisão no dia a dia que tens com os teus amigos, com a tua família, etc. Ou seja, para trazer isto aqui um bocado, o que é para ti uma boa e uma má pessoa, a conversa que tivemos aqui agora, não chegamos meio a calado nenhum, mas tu achas que é a que trouxer mais felicidade ao maior número de pessoas. Certo, isso sim, é uma definição bastante utilitarista, mas eu acho que tu podes aplicar isso em zonas tipo bastante pequenas num círculo de ação. Yeah. Ou seja, tu podes aplicar isso a decisões que têm a ver com muito pouca coisa. Aquilo que eu acredito é as pessoas têm que ter um balanço e tem que haver um bocado essa middle way, tipo como há no budismo, que é tu encontras um equilíbrio para todas as coisas da tua vida. Pois é. Imagina, o ideal para mim era de género, era levar racionalidade. Imagina, se tu me dissesse assim, se isto fosse possível, qual é a melhor ferramenta que tu podes criar para que as pessoas te tornem um bocadinho, e que o mundo se torne um bocadinho melhor? É tipo, fazer com que as pessoas todas se tornassem um bocadinho mais racionais. Porque eu às vezes já tive estas discussões. E achas que a racionalidade é sinónimo de ser uma boa pessoa? Não é isso. Eu só estou a dizer de género. Há pessoas que não são ponderadas. Ou seja, achas que as pessoas deviam de ponderar, mas eu acho que isso não está relacionado diretamente com a racionalidade. Porque se calhar na cabeça de muitas pessoas é racional cometer um genocídio, por exemplo. Quando eu digo racionalidade é no sentido tipo, de teres poder crítico, imagina. Tens pensamento crítico. Eu acho que é uma palavra mais interessante para isso, que é teres tolerância. Eu acho que a tolerância é mais importante do que essa racionalidade. Mas tu não consegues ser tolerante se não conseguires pensar. O problema é que as pessoas mais intolerantes são as pessoas menos capazes de se pôr do outro lado. Falta-lhes essa capacidade de... Depende, porque eu também acho que há muita gente que é muito inteligente e é muito intolerante. Porque se calhar usa essa própria intolerância como um meio de atingir princípios claro, próprios. Mas por isso é que eu estou a dizer, tipo, o bom e o mau também há tipo níveis. Certo, não é uma cena tipo dicotómica, não é? E imagina-se que uma pessoa
que seja, que tenha todos os mecanismos para ser bom, seja isso o que for. Certo. E é muito mau, tipo, essa pessoa é tipo péssima pessoa. Certo, porque escolhe ativamente ser uma má pessoa. Trazer tristeza ao maior número de pessoas. E o problema é a finalidade da coisa. Porque, imagina, a finalidade é o que conta mais. Ok, então vou-te pôr aqui duas cenas. Ou melhor, não são duas situações, mas é... basicamente há uma teoria filosófica que é a deontologia. E a deontologia diz que as ações são boas ou más, ou as ações são morais e imorais em si. Ou seja, por exemplo, roubar é mau, matar é mau. Sim, e existe outra que é o consequencialismo. Se eu te minto, mesmo que seja para te ajudar, eu fui mau, menti. Pronto, isso é de deontologia, diz isso no fundo. E o consequencialismo diz que nem todas essas ações são necessariamente más se a consequência que vem dessas ações for uma consequência boa. Claro. Ou seja, eu gostava de perceber em que lado é que tu tens mais. Usar o bom e o mau. Pronto, ok, não precisas de usar o bom e o mau. E é de género, quem é que define isso? E sou eu, então isso é muito egocêntrico. Não, certo, porque a deontologia depois vai se basear, por exemplo, no catolicismo, que diz que o altruísmo é bom, que a compaixão é boa, que tudo isso é bom. Mas o ponto a que eu quero chegar é, eu quero tentar perceber se tu és uma daquelas pessoas que diz, olha, há determinadas ações que são necessariamente más, ou que se tendes mais para o outro lado de, não, há ações que eu considero que sejam boas. Imagina, pelas consequências eu diria, não sei se isto, ok, eu diria que a forma como eu uso estas questões todas na minha vida, de forma inconsciente, mas eu tenho questões morais e éticas que para mim, eu não sei como é que as defini, não foi propriamente... pensado e propositado, mas eu sinto que estão lá. E eu sinto que já fui penalizado imensas vezes durante a minha vida por me agarrar tanto a elas. Certo, concordo. Portanto, eu tenho... Concordo e sinto que acontece o mesmo comigo. E arrependo-me. Do certo, tipo... Também eu. Afinal, ou seja, a consequência daquilo, eu sou deontológico. Ou seja, pois, é isso. E eu também sinto que durante grande parte da minha vida fui muito mais deontológico do que... E quando não sou, sinto que me dói. Certo, seja, porque tens aquilo tão incrustado em ti. Dizer, eu estou a fazer isto e eu sei que isto traz mais paz a mim e àquela pessoa ou àqueles grupos de pessoas, seja o que for. Mas sinto que estou a falhar com a minha ética e com a minha moral. Certo. A questão de, eu tenho muito mais tendência se eu tiver, neste caso de mentir, não é? Eu sei que se te mentisse sobre um assunto ia fazer com que as coisas... de alguma maneira melhorassem ou não piorassem. Mas ias-te sentir mal na mesma. Ia-me sentir mal. Ou seja, eu tinha aqui duas opções. Eu concordo. Ou te mentia. Eu estou a dizer isto porque inconscientemente é assim que eu vivo. Eu concordo, mas atenção, eu não gostava de ser tanto assim. Nem eu. Mas eu ou te mentia assim. E sentia-me bem e mal, ou não te mentia porque não e sentia-me bem e mal. Ou seja, essa é a forma como, a forma como eu vivo. É difícil porque... se eu usar o meu código moral e ético, eu vou-me sentir bem porque o usei, mas vou-me sentir mal porque muitas das vezes isso traz-me consequências que não são propriamente boas. Se decidir não me reger por esse código, eu vou provavelmente criar uma consequência àquela ação boa, mas vou-me sentir que falhei perante mim próprio. Porque eu neste caso, eu menti. Se eu menti hoje, porque é que não minto amanhã? Mas, certo. Mas eu acho que isso depois também parte um bocado de quem é que julga essas tuas ações. Porque, por exemplo, para mim, eu acho que grande parte das pessoas seguem um determinado conjunto de valores éticos e morais porque sentem que existe uma determinada pessoa que as está a julgar. Muitas destas pessoas é bem da religião, que sentem que tipo, se eu fizer determinadas coisas más, vou ser julgada por Deus, que me vai condenar à vida eterna, por exemplo. No caso da religião católica e cristã. Vai condenar à vida eterna? Não. Vais para o purgatório e depois vais ser julgado no... É o bom ou para o mau. Tipo, vais ser não vais ser condenado para a vida inteira, vais ser condenado para o inferno. Ou então de forma horrível. É isso. Tens razão, peço desculpa, falha minha. Ou seja, a infinitude é uma... Mas eu acho que também há outra cena. Sim, a infinitude está lá sempre. Pode ser muito boa ou muito má. Mas já não sei o que é que eu ia dizer. Ou seja, deixa-me tentar ir buscar.
Tu estavas a falar sobre o que é que... Já sei. E eu acho que para as pessoas que não têm essa crença em Deus ou numa determinada religião, tu sentes-te no fundo das duas uma, ou te julgas a ti próprio e sentes-te julgado porque estás a falhar aos teus próprios valores, ou sentes-te julgado pela sociedade à tua volta. Porque há muita gente que faz determinadas... Eu sinto-me mais outsider do que insider. Ou seja, eu sinto... Que é o seguires pelos teus próprios valores, estás aí contra tudo aquilo que está à tua volta. A maior parte das minhas coisas é de género. Porra, se eu fosse o oposto, eu acho que estava melhor. Certo. E não dá. Eu concordo. E sabes o que é a merda? É, quando tentas ser o oposto, ou seja, não, fartei-me do meu código. E aí você vai dar mão e não consegues. Vou tirar o foto. E consigo. E depois sentes-te mal. Não, e dá merda também. Quer dizer, mas assim é que... Mas eu tentei, os outros chafam-se assim. Imagina, tu fazes o teu, dá merda. Tu fazes o dos outros, que está sempre a dar bem. E dá merda também. E é tipo, papá. Ou seja, cheguei a um ponto que é dizer, vamos seguir pelas minhas regras. E seja o que Deus quiser. E porque eu acredito que elas são... Seja o que Deus quiser. Acredito que elas... Exato. Eu acredito que elas são as que fazem mais sentido. E vai haver momentos em que... No fim das contas se eu dormir descansado... Certo, e eu acho que tem, imagina, muito a ver minha com motivação isso. Eu fiz propositadamente mal a alguém? Não. Eu desejo mal a alguém? Não. Estás a perceber? Se eu me tivesse a dizer, tu és má pessoa, posso ser todos os dias, a toda a hora. Posso, mas tipo, não faço voluntariamente. Mas tipo, eu posso ser negligente. Se me chegarem à minha beira e disserem assim, Mário, tu estás a ser mau. Eu pergunto porquê primeiro. E fico mesmo triste. Que eu quero perceber. E eu também fico triste, mas quero perceber. Porque imagina, eu acho que uma das grandes coisas boas da colaboração é que uma pessoa que está de fora, consegue ver coisas que tu não consegues ver em ti próprio. Eu acho que o colaborar é das coisas mais incríveis sempre. O conceito de colaborar. Porque é mesmo... Se aprofundares o conceito, é bonito, meu. O colaborar é bonito. Mais uma vez, isso foi muito da religião cristã. Atenção, eu não sou religioso. Ou bem da tua quase genética. Acreditas que existe uma espécie de uma genealogia moral? O Nietzsche tem um livro sobre quase, isso também. Porque imagina, eu acho que não há nada mais bonito do que tu estás a fazer um churrasco com os teus amigos e de repente aquilo cria-se ali um clima de colaboração. Que é tipo, um gajo vai buscar cervejas, o outro está ali. E ninguém está contra ninguém. Mas eu estou... E nem há plano. Tipo, o pessoal chega lá, olha, o que é preciso fazer? É para cortar isto. Pode ser um exemplo estúpido, mas é de género. Os gajos que estão na carne estão cheios de calor e a ficar com cheiro a fumo. O pessoal está sem camisola. Tu podes trazer isso à sociedade. Quer dizer, os trolhas estão-se a sujar. Há pessoas que podem gostar disso. Estás a perceber? Ou seja, arranjam-se ali um equilíbrio voluntário de colaboração. Certo. Estás a perceber? Certo. Agora, depois claro que tens o amigo que não curte fazer nada, mas os outros curtem, então tipo, ninguém se chateia. Ninguém se chateia. Agora mais imagina, ou menos. O problema depois é que há grupos onde se a maioria não quiser fazer nada, não acontece nada. Ou se a maioria não quiser fazer nada, os que querem vão se revoltar. Certo. Porque os outros vão comer. E aqui entramos no conceito de civilizacional de como é que por isso é que eu estou a dizer, tipo, nós chegamos a um ponto em que tipo, tudo é tão incrível, meu. É do género, tu passas numa rua e é do género, houve pessoas a extrair este minério para fazer este muro, a maquinar, houve pessoas que vieram para aqui para pôr isto no sítio, há regras, há as câmaras dos municípios que organizam para isto não ser uma javardice, então, há polícia, porquê é que eu não venho à tua casa à noite e assalto? Porque é do género. Então peraí, deixa-me voltar a um ponto que é que acho que é uma pergunta que se calhar até é mais interessante do que o que é ser bom ou mau, mas que é o quão útil é ser uma boa ou uma má pessoa. Pois é, essa pergunta é fixe, pá. Pois é. E eu vou dar aqui 2 pontos. Um deles eu acho que é super útil ser uma boa pessoa num contexto social, e acho que nem sempre é eficiente ou útil ser uma boa pessoa no contexto político. Pois. Controverso. Vou deixar marinar. E posso-te explicar porquê. Fala. Num contexto social, tu estás a separar uma boa pessoa... social e político, é isso? Sim, estou a separar social e político. Ou seja, num círculo que seja um círculo social de ti, dos teus amigos, das pessoas que estão à tua volta, sociedade no geral, é um bom contexto. Num contexto político, a definição mais comum de o que é uma boa pessoa
que é uma boa pessoa, que é altruísta, que pensa sempre nos outros, que tenta ser sempre aí, com muita compaixão. Não sei se estou a interromper, mas imagina. Não, tranquilo. Eu percebo o conceito de estou a ser mau, não estou a pensar nos outros, mas é meio isso que é a política, é para isso que te pagam. Que é de género. Tu dizes assim. Tu és pago para tomar decisões. E não é só isso, é de género. Eleições, não é? Querias da forma que o povo decidiu uma Assembleia da República, um Parlamento, e eu botei naquela pessoa porque ela disse: eu defendo isto, é isto que eu vou agarrar e vou defender. E eu disse: concordo, boto em ti. E aquela pessoa vai ter, pela máquina que se criou, ela não, por muito que até acredite naquele, estás a perceber? Ela vai ter meio que ser má de propósito para o equilíbrio se manter. Como é que eu tenho de explicar? Pá, já não estou a perceber. Imagina que nós tínhamos uma barra que se equilibrava, não é? Só no centro. Sim. E podia-se desequilibrar. O povo, não é? Votou e decidiu que a barra está desequilibrada para este lado. Certo. Não é? E é assim que nós vamos ter que trabalhar. Ok. Quando estas pessoas começarem a pensar de género, tu não podes desvirtuar aquilo que as pessoas votaram. Certo, mas eu estava a falar mais num contexto Ou seja, o que eu estou a dizer é, eu se disser assim, por isso é que na politica às vezes é difícil, porque eu na altura das eleições, eu digo assim, eu vou defender isto e não sei o que mais. Ok, passado meio ano, tive X deputados, estou lá a defender as minhas cenas, há uma sessão parlamentar qualquer onde dizem assim, olha esta coisa, e pá, isto até faz sentido, meu. Até pode resultar. Sim, mas isso vai completamente contra aquilo que eu a ideologia do meu partido. Mas aqui, eu estou a dizer isto mais no sentido de quando tu és uma determinada pessoa que está num cargo político, pode haver determinadas decisões que tu tens que tomar. Sim, que no curto prazo, imediatamente, parecem ser más decisões. Decisões que a curto prazo vão prejudicar muitas pessoas. Mas que, no fundo, quando tu olhas para uma visão geral das coisas, eu acho que é uma coisa boa. E se calhar essa cena de ti é que o político tem a responsabilidade de condicionar a vida a muita gente. Muito mais gente que tu. Exatamente, mas eu acho que há outra propriedade que eles têm que ter, que é preciso ter uma mão firme e é preciso se calhar ter mais essa questão da retaliação. Mas essa eu concordo com isso, é o que eu estou a dizer, tipo, é preciso ser mau, ou pelo menos ser pior, como político, ou ser político. Exatamente, é tipo mau quando tu usas estas definições iniciais de teres que estar sempre preocupado com os outros e tomar sempre decisões que maximizam a felicidade. Tens que ser mais objetivo, meu. Tu tens que ser objetivo e não podes pensar unicamente a curto prazo, tens que pensar a longo prazo. E muitas vezes as decisões que tu tomas para o longo prazo ser uma cena muito boa, vais ter que prejudicar o curto prazo para um número muito grande de pessoas. Claro, eu percebo. Vais ter que abdicar de algumas coisas para atingir um determinado objetivo que tu tenhas a longo prazo. Eu agora era presidente da Câmara, né? E dizia assim, pá, de facto as estradas neste aqui e acolá estão mesmo más. Ok, bora. Fazer um orçamento e tal. Que estouro, meu. Eu se fizer isto não vou poder fazer aquilo. Pá, mas, tendo em conta as tuas ideologias e as ideologias do teu partido e aquilo que tu acreditas, tu vais dizer assim, ok, eu não vou poder fazer isto por muito que a população gostasse no imediato, porque eu preciso priorizar isto aqui, ou seja, vou ser mau a curto prazo. Estás a perceber? É isso, mas eu acho que há muitos partidos que estão no sentido contrário, que querem muito ser bons agora e com isso abdicam do futuro. Que às vezes, tipo, se fosses político e viesses só tipo, caros cidadãos de Paredes, eu venho dizer que eu estou atento às estradas, mas neste momento, sejam só sinceros, meu. Porque imagina, às vezes a política é como o futebol. Os presidentes, as pessoas não são burras, meu. Na sua generalidade, as pessoas não são burras, meu. Não tentem enganar, estás a ver? Sim, mas eu acho que isso é um dos grandes problemas da política que existe como hoje. É que existe muito mais retórica e muito mais pessoas a tentar convencer outras pessoas do que pessoas a efetivamente serem sinceras. Eu acredito que tipo, era importante isso. E mas continua a ser que nós temos um exemplo. Mas a questão é, pega nos partidos que tens hoje em dia em Portugal e quais deles é que achas que são sinceros e vê em que posição é que eles estão. E pega nos partidos que são populistas e sensacionalistas e que no fundo tentam enganar mais pessoas e vê a posição onde é que eles estão. Assim sem dizer nomes. Mas... Pois, eu percebo. Mas isso era outra conversa, não é muito grande. Yeah. Mas pronto, olha, já estamos aqui no nosso limite do tempo. Certo. Portanto, eu diria
Deixa-me só se calhar dizer uma última frase para ficar chutei aqui, e que é para ficar para pensamento. Esta frase é de um livro que se chama O Príncipe, do Machiavelli, e é daí que vem a palavra e o adjetivo maquiavélico, porque o gajo basicamente escreveu um livro sobre a maneira de governar, e aquilo no fundo não era algo que parecia ser de uma muito boa pessoa, mas há determinadas coisas que até fazem sentido. E há uma frase que ele diz no livro que é, atenção, eu não estou a dizer que concordo exatamente com isto, sim, é só uma passagem, é uma frase que vos pode fazer pensar, que é: um homem que age virtuosamente de todas as maneiras é afetado necessariamente pela dor, por estar no meio de tantos que não são virtuosos. Pá, é dura. Mas imagina, assim, precisava agora debater um bocado essa frase, porque não é daquelas que te entra logo, né? Basicamente aquilo que está a ser dito é um homem que age virtuosamente, certo, ou seja, que age sempre de maneira boa, há de acabar por sofrer porque está rodeado de muitas pessoas que não têm esse sentido de valores éticos e de valores morais. Deixa-me só pôr aqui o meu telemóvel em silêncio, que ele acabou de vibrar. Parece que há muito mais consequências chato para as pessoas virtuosas. Traz-te muito mais malefício ser virtuoso do que o contrário, não é? Porque vives num mundo imperfeito. Se vivêssemos num mundo perfeito, se calhar ter uma moralidade super rígida, se calhar poderia trazer melhores resultados do que traz num mundo que é imperfeito. Muito bem. Posto isto, spread love, sejam bons quando puderem ser. Make peace not war. Make peace not war. Espalhem amor quando puderem espalhar, mas também não virem a cara para o outro lado quando levem uma chapada, porque senão o mundo vai-vos. Sejam boas pessoas, malta. Sejam boas pessoas. A conclusão. No fundo, a conclusão é essa. Foi apresentado no início do episódio. Este foi o nosso primeiro segmento, onde debatemos um bocadinho aqui esta questão, e agora vamos abrir a segundo segmento, que é um segmento no qual nós ainda não temos nome. Exatamente. E portanto, se quiserem dar sugestões, comentários, estejam à vontade, onde vamos trazer uma notícia ou duas, vamos falar aqui um bocadinho cada um sobre essas notícias, sem grande peso moral e ético, só falar, e pronto, e é isso. Sendo assim, ia-te pedir. Queres que comece? Podes começar tu. Então, eu tenho aqui uma notícia que eu achei super engraçada. Chuta. E assustadora. E vou passar a ler. O título diz o seguinte: a empresa Colossal Biosciences anunciou na segunda-feira que deu vida com sucesso a Rómulo e Remo. Já sei. Duas criaturas. Calesi, né? E sim, tinha outro nome, mas eu não tenho aqui. Duas crias de 6 meses criadas através de modificações genéticas derivadas de ADN encontrada em fósseis que datam de há 11.500 anos a 72 mil anos. Pois. Ou seja, no fundo, os gajos pegaram em ADN de um lobo que tinha sido extinto há cerca de 15 mil anos. Thrones, né? Que foi uma das inspirações do Game of Thrones. E depois implantaram o nome aquilo. É incrível, não é? Que é o Lobo Terrível. Acho que Lobo Terrível, o nome é isso. É o Lobo Terrível. Não acordes esse animal, por favor. Por favor. Nós já vimos filmes sobre isso e não resultou. Quantos animais nós temos para acordar? Olha, temos aqui esta lista. Qual é que queres? Temos aqui o urso fofinho. E temos aqui o Lobo Terrível. Esse. É esse. E os gajos pegaram nisto, pegaram num ADN de fósseis de há 11 mil anos atrás e meteram esse ADN em laboratório, basicamente num óvulo, e acho que foi num óvulo, implantaram aquilo numa cadela que deu à luz um animal que estava extinto. O que é que tens a dizer sobre isto? Isto é absurdamente incrível e assustador ao mesmo tempo. Se analisando pela rama, é só isso. É fantástico, não é? É fantástico em termos de engenharia, mas em ao termos mesmo ponto de biologia. Género, o que me vem logo à cabeça é: nós estamos sempre a ser mergulhados por coisas. As ferramentas que se usaram para fazer isso são fantásticas. São fantásticas, são fantásticas, mas ao mesmo tempo é tipo, não havia nada mais útil. Daí certo. O utilitarismo para se fazer com essas ferramentas. Se calhar está-se a fazer, mas é assim tão preciso haver. E eu nem sou biólogo nem nada. Mas eu acho que esse lobo é de quê? Essas três crianças vão nascer. Eu acho que no fundo isto foi usado como uma cena experimental. A moralidade disso é dura também, não é? Pois, era mais aí que eu queria chegar, que é, imagina,
fizerem isso contigo, não? Se eles morreram, se calhar tiveram, ou melhor, se eles foram extintos, se calhar houve um motivo para eles estarem extintos. Darwin está tipo, é que nós tirei-me daqui que eu vou partir. Tirei-me do caixão, tá? Tipo, já deu para aí 5 voltas. Sim, está todo. Opa, a cena é que imagina, isto para mim é um bocado assustador. Porque os seres humanos estão sempre a tentar tomar controle da natureza toda, meu. Se calhar existe uma espécie de uma ordem natural das coisas e mexer nessas coisas de uma maneira tão dura como estamos a fazer, se calhar vai ser um tiro nos pés. Só para finalizarmos isto, que é para passarmos à minha, para não perder assim muito tempo. Mas também ainda temos... -te temos algo. Vou-te pôr isto desta forma. Neste caso é inútil. Nós não precisamos do lobo terrível. Certo, nós não precisamos de lobo terrível. Eu falo por mim, eu não preciso do lobo terrível. Os lá fizeram aquilo, mas... Pá, eu estou bem. Imagina que nós... Extinguia-se um animal. Certo. Mas que era um animal que nós, passados 5 anos, percebíamos que era de género. Por exemplo, o caso das abelhas. Que as abelhas tiveram... Ok, desculpa. Que é aquele exemplo... Estraguei-te o argumento, desculpa. Não, mas é isso. É tipo, extinguia-se as abelhas. Achavas que nós deveríamos continuar sem... Pá, nesse caso, se for uma questão de sobrevivência mundial, voltamos outra vez ao utilitarismo, que é, se calhar faz sentido reaviver as abelhas. Bem utilitaristas nesta discussão. Se calhar estamos. Se calhar afinal concordamos, pronto, malta, roll the credits. Porque se fôssemos deontológicos, era de... Somos... Quer dizer, não sei o que é que se diz, a deontologia não sei o que é que diz sobre acordar seres extintos. Certo, eu penso que a pessoa que redigiu isso, que não foi neste século, nem sequer pensava que algum dia isso ia ser possível. Isso é louco. Mas imagina, aquilo que eu acho é que é um bocado assustador. Porque... É completamente assustador. Porque é um bocado eticamente e moralmente. Imagina, eu acho que isto pode partir nas séries para... é tipo... Não, mas eu acho que o próximo passo que vem depois disto é tu começares a implantar ADN de animais com características mais fortes nos humanos para tentar criar tipo um super-humano. Tipo, e não é o Ubermensch do Nietzsche, é um gajo todo bombado que tem um exoesqueleto que lhe nasce tipo, naturalmente, com asas a sair das costas e toma controle. Parece a música do Nerve. Se calhar não é boa ideia. Não é? Isto pode ser mais uma daquelas que é de género. E clonaram uma ovelha. E ela depois morreu. E é tipo, ninguém quis fazer mais nada que aquilo. Mas achas que hoje em dia não quer dizer, se calhar vai provocar muitos problemas éticos. Mas sabes o que eu estou a dizer? É tipo, eu sinto que é do género, o meio científico foi tipo, temos que nos entreter aqui com qualquer coisa. Estamos fartos de fazer vacinas e coisas sérias. Vamos fazer aqui um lobo terrível. Isso é um erro da tua paciência de investigação. Foi muito mal. Eles estiveram a trabalhar a sério. Tipo, pessoal, vamos para o intervalo. E eles, o que vamos fazer aqui? Jogar a bola? Os gajos ali a trabalhar todos os dias nesta teoria há para aí 10 anos para ver um gajo num podcast a dizer: ei, os gajos não tinham mais nada que fazer. Uma seringa, tiraram ali. Tirar ADN de fósseis, meu. Mas pronto, siga. Em relação às minhas, eu não tenho propriamente aqui o suporte físico, mas posso-te dizer que estava com 2 na cabeça e portanto vou trazer uma que também para mim foi crazy. Força. Foi a questão do português, já se calhar tu viste, que foi correr uma prova de 10 km à Coreia do Norte. Por acaso não tinha visto isso. Não viste? Não, é fantástico. Tenho muita pena de não ter aqui o telemóvel, porque imagina, resumidamente... Mas que o gajo tipo lembrou-se, olha, vou correr 10 km à Coreia do Norte. Resumidamente, já não entravam. Isto agora é mesmo muito difícil entrar na Coreia do Norte. Pois é. Eu agora não tenho aqui propriamente, mas eu posso procurar aqui. E aquilo foi tudo stage, estás a ver? Não sei se... Mas espera, porque este também é um ponto. Estás a ver quando tu vês um vídeo da Coreia do Norte, que é tipo, o pessoal parece que está na UI. Que aparece lá o King, o português que conquistou o ouro na Coreia do Norte. Crianças, o gajo já deve ter ganho umas medalhas e o caraças. Mas pronto, foi esta pessoa. Esta pessoa aqui. Ele basicamente já não entrava um português na Coreia do Norte há imenso tempo. Espera, deixa-me...
E aí eu acho que já tinha visto isso já. Que eu vi a entrega de prémios, já me apareceu nos Reels. É possível, já não entravam há anos. Tipo, mas isso era tipo uma maratona amadora, não era? Sim. E aí eu e sei, ele foi já tipo vi. uma agência e ele, ok, há uma prova. Já vi, mas na altura eu nem raciocinei. E chegou lá e tipo, foi correr, ganhou e tinha um estádio com 60 mil pessoas. Que eram bonequinhos da Wii. Porque depois o próprio gajo diz que o feedback é top e quando não sei o quê. Mas é crazy pensar que é de género. O meu ponto de vista sobre isto é... Nós parece que entramos dentro de um... Imagina, este João Pinto... É João Pinto, acho eu. Epá, não sei. Não sei qual é que é o nome do gajo. Epá, pronto. João Pinto. Entrou dentro de um mundo que não é bem o dele. Ou seja, ele foi lá tipo... Aquilo é uma assim. Realidade à parte. E imagina que faziam isso com o resto. Ou seja, imagina... Como se fosse tipo uma boneca russa. Acho que é assim que se chama. Que ele tem... esqueci-me do nome agora. Uma matriosca. Uma matriosca. Imagina, tipo... Boas matrioscas, né? Uhum. Imagina, a última é a Coreia do Norte. E o gajo chegou Nós lá estamos na segunda. Certo. Né? Ou seja, imagina, será que há matrioscas depois da nossa? Será que há matrioscas depois da Coreia do Norte, meu? Não, mas o que eu estou a dizer é de género. Será que há pessoas em cima de nós a dizer assim, estes gajos andam aí todos preocupados com isto? Robozinhos do Trump. Ou seja, estás a dizer que existe, mas estás a falar num país específico. Ou seja, não, um país estou a falar que olha tipo, para nós ou uma sociedade externa a nós. Não estou a falar tipo... Um alien, uma sociedade alienígena. Ok, que está a olhar para nós e isso é válido, porque o pessoal da Coreia também não tem noção. Certo. Isso no fundo é um bocado o pessoal da Coreia, a questão da religião, que é tipo, atletas, tu não consegues chegar lá acima, não sabes se existe uma cena acima de nós. Olhar para aqueles atletas e dizer assim, puto, este João Pinto é o melhor atleta português da atualidade. Porque eles estão naquela realidade. Bem aqui, imagina, basta o gajo dizer assim, convidávamos o melhor atleta português da atualidade no atletismo. Dei uma salva de palmas para João Pinto e aparece os bonequinhos da Wii, e aparece o João que anda na Felps, estuda engenharia biomédica, vai dar um passeio, fazer um Interrail. Um Interrail lá à Coreia do Norte, mano. É um gajo meio imagina, foi e chegou lá tipo, 60 mil pessoas no estádio olímpico e tipo lindo. Não sei como é que o gajo conseguiu entrar. Pode ser por agências e assim. Acho que a única forma naquela altura. Que agências é que tem viagens à Coreia do Norte, meu? Sei que existe. Isso existe. Mas é tipo. Mas é exclusivo. É boa excêntrico, é boa exclusivo. Tens que fazer candidaturas mesmo. O Estado tem que. Não quero dizer nada de errado. Mas eu acho que tens de ter uma aprovação para entrar na Coreia do Norte e eles não aceitam quase ninguém. Para não. Mas achei bem piada a isto porque eu adoro o conceito de Coreia do Norte no sentido em que contem-me sempre mais. Ou seja, sempre que há alguma... Certo, que alguma cena acontece na Coreia do Norte. Desmiucem-me a Coreia do Norte. Já viste algum Reels de... Basicamente há o Kim Jong-un a entrar dentro de um pavilhão em que os gajos estão a jogar voleibol. Já sei. E o público vira-se todo para ele e começam todos a saltar. Sim, parecem mesmo bonequinhos da Wii, mano. Mas por outro lado, quem é que gravou isso? É meio estranho. Certo. É sempre tu podes sempre duvidar disto e podes dizer que é AI, porque hoje em dia um gajo nunca sabe. Mas achei piada. Mas é um mundo à parte. E pronto. É mesmo um mundo à parte. É essa a minha notícia. Delírio poético. Acho que tenho a certeza que esta rúbrica é uma rúbrica chamada Delírio Poético, em que no fundo nós vamos ter duas roletas, uma delas com determinados objetos ou coisas, mas no fundo são mais objetos, e temos outra roleta que definem estados de espírito. Qual é que é o objetivo destas duas roletas? No fundo, eu e o Mário, no fim de cada um dos episódios, vamos rodar estas roletas, vai-nos ser atribuído um determinado objeto e um determinado estado de espírito, e teremos que, durante o mês seguinte, escrever um poema mais ou menos livre, mas curto, sobre este objeto e incorporando este estado de espírito. Certo. Ou seja, para dar um exemplo, dar, por exemplo, um dos exemplos que nós temos aqui, vocês vão ver isso depois claramente no vídeo, nós temos aqui duas roletas em que existe a palavra, por exemplo, tangerina e euforia. Ou seja, é um poema eufórico sobre uma tangerina. Exatamente. Portanto, eu acho que vai ser fantástico. Vamos fazer agora
Vamos fazer agora a roleta. E estes poemas serão lidos no episódio seguinte, no início do episódio. A abertura do episódio será com a leitura desses poemas. Vamos então. Spin Hall. Spin the wheel. E siga. Ora bem. Aí bem. Eu acho que começámos muito bem. Surgiram para aí 4 formas diferentes, não é? Que lindo. Mas para o pessoal que está a ouvir no áudio, o objeto é cinzeiro e o estado de espírito é culpa. Exato. Yeah. Cinzeiro e culpa. Pessoal, acho que começamos bem. Acho que começamos bem. Sendo assim, fechamos o episódio. Espero que tenham gostado. Da nossa parte e dado o nosso amadorismo também queremos Perdoem-nos as falhas. Um gajo comete erros, mas dá outra face. E pronto, próximo episódio estaremos melhor. E daqui a 325 mil episódios, acho que somos capazes de estar perfeitos nisto. Sim. Pronto, pessoal, se gostarem, deixem aí qualquer coisa. E pronto, próximo episódio começamos com a culpabilidade de um cinzeiro, seja isso o que for. Certo. João, obrigadíssimo, amigos. Até à próxima. Obrigado, Mário. Obrigado, eu. Até à próxima e spread love. Tchau. Tchauzinho, malta.